Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Hoje nós estamos celebrando o Dia da Bíblia e eu quero falar sobre a centralidade da Palavra de Deus. Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Meus irmãos, a formação da nossa personalidade, ela é muito complexa. Nós, à medida em que vamos crescendo e amadurecendo, nós desenvolvemos estruturas em nós. Existe uma fase na nossa vida, período da infância, que é o período em que não é nada discursivo. As crianças, elas têm uma fase, você passou por isso, em que elas não perguntam os porquês. Elas simplesmente obedecem ao pai, à mãe ou o adulto que deu a ordem por causa do vínculo de confiança. Mas as crianças vão crescendo e vem o período discursivo, o período dos porquês. Por que isso? Por que tem que ser assim? Por que eu não posso fazer isso? Por que você acha que eu devo ser assim? E à medida em que nós vamos encontrando respostas para as nossas indagações, nós vamos criando estruturas em nós que se tornam a base onde, dali em diante, nós então começaremos a ter uma percepção da realidade à nossa volta. Só que há um problema. O coração humano sempre foi desejoso pela independência e pela autonomia. Por causa do pecado que em nós habita, nós sempre procuramos as coisas que satisfazem os desejos do nosso coração. E a partir desse momento, nós começamos a considerar aquelas coisas que nós criamos como estruturas, a base para a nossa vida, como a realidade através da qual nós passamos a enxergar o mundo à nossa volta. Então nós criamos conceitos, tradições, pensamentos, maneira de se comportar, a forma como nós enxergamos a vida, a família, o trabalho, tudo isso depende da estrutura que nós construímos ao longo da nossa vida. Pois bem, quando nós somos alcançados pela palavra de Deus, ela entra em confronto, há um choque entre aquilo que Deus diz sobre nós na sua palavra e aquilo que nós criamos como estrutura sobre nós com a percepção que nós temos da vida. E essas estruturas,
elas se solidificam, se cristalizam de tal maneira que quando são impactadas com a palavra de Deus, dói em nós. Nós sentimos, porque durante muitos e muitos anos, nós passamos a ter alguns pensamentos, algumas ideias a respeito da vida, como verdades absolutas para nós. Verdades que nós não desejamos jamais abrir mão. E quando a palavra de Deus alcança o nosso coração, e que nós temos que deixar a centralidade dessas percepções, dessas estruturas, para passar a viver centrados na palavra de Deus, nós sofremos. Esse texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Há uma desestruturação de concepções, de percepção de realidade da vida desses pescadores. Notem, meus irmãos, que tanto Pedro, quanto Tiago, quanto João, e até mesmo André, segundo o relato de Mateus, capítulo 4, versículo 18, que tiveram esse momento de encontro com Jesus. Percebam que eles eram homens acostumados com o mar, acostumados com a vida de pescadores, eram homens experientes, eram pescadores já há algum tempo, eram irmãos de pescadores, filhos de pescadores. Se você olhar o relato de Marcos, capítulo 1, versículo 20, fala sobre Zebedeu, pai de alguns deles, diz que ele tinha empregados que trabalhavam para eles. Então, a pesca ou a vida de pescador naquele tempo não era visto como uma profissão sem valor, como um coitado, como alguém que estava tentando vencer na vida. Tinha um certo prestígio, tinha um certo valor econômico, uma certa posição. Pedro é um patrono de embarcação, é um homem acostumado a dar ordens, é um homem experiente, é um homem que sabia o que estava fazendo. E o interessante é que, assim como esses pescadores, também somos nós. Eu sei que os irmãos acordam todos os dias de manhã para pegar o leão pelas barbas, dispostos a vencer o dia de trabalho. Outros pegam aí uma longa jornada de transporte até chegar na empresa. Aqueles que trabalham com comércio, prestadores de serviços, aquele que trabalha na linha de uma produção, cada qual com o seu desafio, com a sua realidade e também com as suas percepções. Cada um de nós que aqui estamos, temos uma percepção a respeito da vida. Nós criamos estruturas em nós. Isso decorre do ensino da nossa família, do contato com a religião. Quanto mais cedo você cria essas estruturas, seja qual for a religião, das experiências que você talvez tenha vivido na sua primeira infância, alguns traumas com brigas familiares, abusos, o local, a questão geográfica onde você cresce, a educação que você recebeu, a atenção dos seus pais, enfim, tudo isto você toma como realidades para a sua vida e você cria uma estrutura que com o passar do tempo vai se fortalecendo, se cristalizando, e você tem essas percepções como a realidade. E você começa a olhar o mundo à sua volta através destas lentes. Você tem lentes através das quais você enxerga a realidade à sua volta. E aí é que está o nosso grande desafio. Porque é necessário que a palavra de Deus venha de encontro, quebre essas lentes, que são, na sua grande maioria, idólatras, por causa do pecado do nosso coração, percepções egoístas, individualistas, percepções de autonomia, de independência, de gente que quer viver do jeito que quer, que acha que merece fazer as coisas que faz e que acha que ninguém tem absolutamente nada a ver com a vida dele. Essas são as percepções que nós vamos passando a ter ao longo dos anos. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e a centralidade das Escrituras, essas lentes, elas são quebradas. E esse processo todo cria uma certa frustração em nós, cria dores em nós, porque nós agora perdemos o chão, perdemos aquilo que a gente tinha como realidade para a nossa vida. E é exatamente isso que está acontecendo aqui com esses pescadores. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas observações que eu fiz nesse texto.
Primeiro, irmãos, no verso 1 e verso 2, nós notamos duas coisas. Há a fama do ministério de Jesus e, em contrapartida, a frustração dos pescadores. Notem os dois relatos. Primeiro, uma multidão que apertava Jesus e também fala sobre os discípulos que estavam lavando suas redes. Ao mesmo tempo em que Jesus tem uma ascensão meteórica, em que Jesus está famoso por causa do seu ministério, do que ele estava fazendo, se você investigar o capítulo 4, você vai ver, por exemplo, que a fama de Jesus crescia velozmente, ao ponto de, no capítulo 4, verso 14, dizer que correu por todas as terras em redor, todos ouviam falar de Jesus e queriam correr até Jesus. No versículo 32 do capítulo 4, diz que eles admiravam sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. No versículo 37 do capítulo 4, diz que a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Jesus estava no auge. Jesus estava numa ascendência, estava famoso. Seu ministério estava alcançando o ápice. O texto que nós lemos diz que a multidão apertava Jesus. As pessoas iam para Jesus, queriam ouvir o seu ensino, a sua doutrina, a sua pregação. Os milagres que Jesus havia feito criou um alvoroço nas pessoas e eles queriam saber se aquele de fato era o Messias que eles estavam esperando. Então, num primeiro momento, o ministério de Jesus aqui está no auge. Mas algo contrário acontece com a vida desses pescadores. Esses homens haviam passado a noite toda pescando, eles estavam em alto mar, eles tinham uma técnica de acender uma lamparina para atrair os peixes, eram homens experientes, sabiam que na noite tinham os melhores horários para se pescar, e eles estavam lá na sua jornada, nos seus objetivos, na labuta pela vida, buscando os recursos, mas o texto diz que eles chegaram à praia. Voltaram daquela pesca frustrados, esgotados, desceram dos barcos e começaram a lavar as suas redes. O que aponta aqui que na mente deles a pescaria havia acabado ali. Por isso eles já tinham voltado, recolhido suas redes e eles estavam agora lavando as suas redes. Essa expressão que nós temos nesses versículos, dizendo que eles saíram dos barcos e começaram a lavar as redes, nos dá um entendimento de desistência. Esses pescadores haviam desistido do trabalho, estavam extremamente frustrados. A pesca naquela época era a principal fonte de renda e sustento das famílias. Eles precisavam disso. Eles não tinham nenhum subsídio do governo. O Império de Roma não cuidava deles. Vocês viram o que aconteceu há poucos meses com as praias do Nordeste, né? O litoral brasileiro, apareceram as manchas de óleo. Isso comprometeu e muito a vida dos pescadores artesanais, aqueles pescadores que usam a pesca pequena, pouca quantidade, para complementar a renda familiar. E o governo federal lançou um projeto agora de dar um recurso, uma assistência de quase R$2.000 para as famílias dos pescadores, e o Ministério da Agricultura estava cadastrando, já tinham quase 7.000 pescadores cadastrados para receber o recurso. Fora isso, eles tinham outro recurso chamado Seguro Defeso. O governo cuida com recursos financeiros a vida dos pescadores brasileiros que estão devidamente cadastrados, no período de reprodução dos peixes em que não é permitido pescar. Enfim, mesmo acontecendo isso no litoral brasileiro, os pescadores no Brasil que fazem a pesca legalizada e que têm lá o seu cadastro no Ministério da Agricultura, eles recebem um subsídio do governo para não passarem fome. Mas esses pescadores aqui tinham como única fonte de renda a pescaria. E eles estão frustrados, porque eles possuem as melhores técnicas, o conhecimento sobre o assunto, no entanto, eles regressam cansados e frustrados. Notem, meus irmãos, à medida em que Jesus está crescendo sua fama, esses homens acostumados com a labuta, acostumados com o trabalho, voltam da praia, da pescaria, frustrados. A segunda observação que eu faço, agora no verso 3 e verso 4, é que Jesus mantém a prioridade da sua missão, ao mesmo tempo em que surge a necessidade dos pescadores.
As coisas vão acontecendo paralelamente. Observem, há duas observações que eu quero fazer aqui no verso 3 e verso 4. Primeiro diz que Jesus ensinava do barco. E que quando acabou de pregar, ele disse a Simão para entrar no barco e ir para mar adentro, ou mar alto, e lançar as redes. Vocês perceberam que esses pescadores haviam retornado da praia frustrados. No entanto, o instrumento de trabalho, o instrumento de pesca que era o barco, se transforma agora num púlpito onde Jesus começa a pregar o reino de Deus. Jesus continua focado na sua missão. O objetivo de Jesus aqui não é atender simplesmente a necessidade desses pecadores, mas mostrar a eles e a nós que a sua missão foi cumprida cabalmente. Que o mais importante para nós é a centralidade da palavra de Deus, mesmo que isso custe a nossa condição ou a nossa estabilidade financeira. Que o mais importante para nós como servos de Deus, como discípulos de Cristo, é ter a palavra de Deus como regra de fé e prática e central na nossa vida, do que a própria capacidade de trabalho, de produtividade, acreditando que isso é que vai nos dar sustento e segurança. A palavra de Deus é que nos mantém e não os nossos recursos. Jesus toma aquele barco e Jesus transforma aquela cena de frustração em um palco onde a glória de Deus começa a se manifestar. Jesus sabe da necessidade daqueles discípulos. Jesus sabe que o lugar do maior desafio deles agora é exatamente o barco, porque eles precisam pescar. Jesus sabe que o lugar de maior desafio da nossa vida é também o lugar onde Ele pode manifestar a sua palavra, onde Ele pode manifestar a sua glória. Essas percepções que nós temos de realidade, de segurança. A minha segurança é o dinheiro que eu tenho. A minha segurança é a saúde que eu tenho. A minha segurança é o trabalho que eu tenho. A minha segurança é a família que eu tenho. Cristo está nos dizendo, não, a nossa segurança é a sua palavra. Porque essas estruturas, elas estão contaminadas por causa do pecado. Existem falhas no nosso trabalho, falhas no conceito de posição social, falha nos relacionamentos familiares, existem falhas na maneira como nós enxergamos a nossa família, a nossa tradição, a nossa própria história, por causa das percepções idólatras do nosso coração. Nós temos que ser conduzidos pela palavra de Deus. E a nossa mente é treinada desde muito cedo para observar os resultados. Notem que esses pescadores estavam frustrados e depois eles se animam por causa da quantidade de peixes que eles pescam. A frustração que veio porque não haviam pescado nada se transforma depois numa felicidade exuberante porque haviam pescado além do que podiam carregar. Nós somos treinados desde cedo a observar números. Não é assim? Começa lá quando é criança, na pré-escola, na escola, e os resultados vêm com a nota do boletim, a nota da prova, o número do seu salário, da sua renda, o número de casa que você tem, de carro que você tem, o número de gente que tem na igreja, o número de visualização no YouTube, o número de gente que curtiu a nossa foto. A gente é fascinado por número. Porque os números sempre dão essa sensação de realização, de sucesso, de conquista, as percepções idólatras do nosso coração. E a gente vibra quando a gente coloca uma foto no Facebook e tem lá centenas, dezenas e até milhares de curtidas, porque a gente é fascinado por números. E esses discípulos estão caminhando exatamente nessa perspectiva, que nós também somos treinados. Porque a linguagem de mercado é: seja empreendedor. A palavra-chave nesses últimos dias tem sido empreendedorismo. O mercado financeiro busca pessoas de foco, pessoas de visão, pessoas que gostam de números, pessoas que gostam de multiplicação, pessoas que gostam de adição, de somatória. Mas não é assim com a palavra de Deus. E se nós lermos as orientações de Tiago, o capítulo 4, versículo 13, ele nos dá uma grande lição. Tiago, escrevendo à igreja, disse o seguinte: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos.
Vejam, meus irmãos, esse é o tipo de pensamento em que a gente é treinado. Notem que Tiago está falando aqui sobre pessoas que vão a uma determinada cidade. Ou seja, gente que aprendeu a investir, gente que aprendeu a ser empreendedor, gente de foco, de visão, já sabia o local aonde eles iam trabalhar, já tinham feito uma coleta de informações, os dados sobre o local, já tinha feito aqui uma pesquisa de campo, eles sabem que aquela cidade é uma cidade lucrativa. E essas pessoas dizem, nós iremos para tal cidade. E dizem mais, lá passaremos 1 ano. Ou seja, eles até sabem o tempo necessário para ganhar dinheiro naquele lugar. Eles estipularam, planejaram, orquestraram tudo para alcançar um objetivo financeiro. E Tiago continua dizendo, e contrataremos e ganharemos. Gente que sabe quem é que ele deve contratar, que tipo de serviço que ele deve contratar, qual tipo de atividade que deve realizar, a mão de obra necessária e o mais importante, porque ele diz contrataremos e ganharemos. Ou seja, não só faremos um bom trabalho, como ganharemos muito lucro, muito retorno financeiro do investimento que nós vamos fazer. É esse tipo de gente que o mundo ama. Gente de visão, gente empreendedora. Os pescadores eram assim. Eles tinham empregados, eles eram de famílias de pescadores, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Esses homens tinham criado estruturas. Esses homens estavam acostumados a pescar e a ter pesca bem-sucedida. E muitas vezes, por causa dessas estruturas que nós criamos em nós mesmos, nós não contamos com o versículo 14 de Tiago 4. A gente só para no versículo 13, quando na verdade nós deveríamos meditar no que Tiago diz no versículo seguinte, porque Tiago está escrevendo para a igreja. E ele sabe que o mundo pensa desse jeito, mas os irmãos deveriam pensar diferente. Porque no versículo 14 ele disse assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? E ele responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, se acaba, a vida é breve, a vida é finita, a vida passa muito rápido. Aqui eu lembrei de um acontecimento na minha família no ano passado. Tia Maria veio da Bahia para passar com as filhas, nós estivemos na cidade de Indaiatuba, pude rever a minha tia, tiramos foto, conversamos bastante, brincamos, contamos piada, aquele momento de família. Meu pai ficou muito feliz. E estava lá a tia Maria. No dia seguinte, a gente recebe a notícia de que ela deu entrada no hospital com um infarto fulminante. No outro dia, estava eu lá fazendo o culto fúnebre. No outro, fizeram um translado para levar o corpo para a Bahia. Planejou a viagem, planejou rever as filhas, planejou passar o Natal, o Ano Novo, estava tudo tão perfeito. A foto de família ficou tão bonita, o momento foi tão bom, mas tia Maria não contava que sofreria um infarto fulminante. Por isso que Tiago pergunta, quem somos nós afinal de contas? O que é a nossa vida? Por que é que nós vivemos tão desejosos e tão ansiosos e tão ambiciosos, dizendo, nós faremos, nós ganharemos, nós seremos, nós conquistaremos, nós e nós. Notem, meus irmãos, que o mais importante na nossa vida não são as estruturas que nós criamos, mas é a percepção de que a palavra de Deus deve ter a centralidade. Porque nós não somos aquilo que o nosso coração diz que nós somos. Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Porque o nosso coração é enganoso. Ou nas palavras de João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de produzir ídolos. Não ande segundo o desejo do seu coração. Não viva segundo as percepções da sua própria emoção.
Não viva segundo as percepções daquilo que você acha que é a realidade da sua vida, porque essas estruturas são idólatras, são apóstatas. Essas estruturas que nós criamos, elas não agradam a Deus, elas são centradas na nossa vontade, e é por isso que nós desanimamos, é por isso que nós nos frustramos, é por isso que nós queremos parar na caminhada, porque nós estamos apegados a essas estruturas e essas percepções erradas. Mas se apegue à palavra de Deus. Se apegue àquilo que Deus diz que nós somos. E aí no verso 5 e verso 6, nós vamos ver a operação milagrosa de Jesus e a incredulidade desses pescadores. Vejam o que disse Pedro a Jesus, logo após Jesus ter dado a ordem a Pedro de ir mar adentro e lançar as redes. Ele disse assim: Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nós nada apanhamos. Só que ao mesmo tempo em que há essa incredulidade de Pedro, há uma operação milagrosa de Jesus, porque o texto também diz que eles colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Vejam, meus irmãos, Jesus está quebrando a lógica idólatra de Pedro aqui. Pedro, ele ainda não havia crido no Jesus como o Filho de Deus, como aquele que operaria um grande milagre na sua vida. Pedro ainda estava apegado a essa estrutura, essa percepção de realidade. E Jesus está ensinando a ele que a nossa vida não pode estar nessas percepções, mas que a nossa vida deve estar numa estrutura de dependência de Deus. Porque nós não sabemos o que acontecerá com a nossa vida. Então a nossa percepção deve ser de total e absoluta dependência do nosso Deus, porque Ele fará cumprir aquilo que lhe apraz. Nós cantamos o hino 132 do nosso inário, e percebam o que é que nós cantamos se você cantou sem refletir na letra. Nós cantamos o seguinte: graças dou por esta vida, pelo bem que a revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e pela esperança que falhou. Graças dou pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida e pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Esta música reflete um coração de alguém que está estruturado em uma total e absoluta dependência de Deus. Graças eu dou, Senhor. Por tudo que eu tenho vivido e por tudo que eu tenho passado, eu confiarei na sua palavra. Mesmo que o cenário seja de uma percepção extremamente negativa, como foi desses pescadores, que voltaram do mar alto e recolheram suas redes e começaram a lavar as suas redes, e quando confrontados por Jesus, Pedro especificamente disse: Senhor, nós pescamos a noite toda. Nós fizemos o que nós podíamos fazer. E nota, irmãos, que quem está dizendo aqui não é uma pessoa inexperiente. Porque um pescador inexperiente, vamos lá, mas é um homem que sabia o que estava fazendo. Uma vez eu fui para 2 córregos. O presbítero Ezequias tem um sogro que tem uma casa em 2 córregos, uma chácara, e lá tem um rio. E seu Alberto, mineiro, muito bom pescador, tem um barco, falou assim: Luiz, vamos pescar. Eu não sei pescar. E lá fomos nós, rio adentro, para pescar. E estava lá com a vara pescando, e seu Alberto toda hora puxava um peixe, puxava outro, e eu não pescava um peixe. E não pode conversar, porque se fazer barulho espanta os peixes, e está lá eu, e eu quase não gosto de falar. E eu disse assim: seu Alberto, os peixes não estão vindo, será que é problema na isca? Ele falou assim: o peixe acabou de comer a isca no anzol que você lançou. Eu falei assim: imagina, quando eu levantei estava só o anzol. Ele falou: Luiz, à medida em que nós vamos pescando, nós desenvolvemos percepções. Eu estou pescando, estou de olho na sua linha,
e eu sei que o peixe está comendo a isca. E eu não tinha sensibilidade para puxar o peixe na hora certa. Se fosse eu ali com Jesus, muito bem. Jesus poderia falar, você não sabe o que é pescar. Está começando agora. Mas, irmãos, aqui está falando um homem que é extremamente experiente naquilo que fazia. Pedro disse a Jesus, nós passamos a noite toda. E muitas pessoas, quando leem esse texto em que Jesus diz a Pedro, ele diz assim, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Tem muita gente que diz assim, olha, Pedro teve fé, uma fé extraordinária, porque ele disse, sobre tua palavra nós lançaremos a rede, e a pesca milagrosa aconteceu. Será mesmo? Será que Pedro demonstrou fé? Será que essa afirmação de Pedro dizendo aqui, Senhor, mas sob tua palavra nós lançaremos a rede, será que isso é uma demonstração de fé, meus irmãos? A tradução da palavra mestre aqui não é rabi. A tradução mais próxima seria chefe, comandante. Pedro está dizendo para Jesus o seguinte, eu sei o que eu fiz. Eu passei a noite toda pescando. E eu posso afirmar que o mar literalmente não está para peixe. Não está bom para pescar. Mas se o Senhor está mandando, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, porque o Senhor está mandando. Não é porque eu creio, mas porque o Senhor está mandando, então a gente vai. Você já viveu uma experiência assim? Com algum superior? E você até pode dizer assim, os maridos, né, com as esposas. A esposa é superior em casa, né? Às vezes assim, não dá certo, a mulher fala, faz. Não vai dar certo, mas se você está mandando, é mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Ele não acreditava que a pesca aconteceria, mas se o Senhor está mandando, então, por causa da sua palavra ou sob tua palavra, nós lançaremos a rede. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Naquele momento, as percepções da estrutura idólatra do coração de Pedro ainda eram maiores do que a vocação de Jesus na vida dele. Pedro ainda estava sendo movido pelas suas percepções. Pedro ainda não tinha entendido quem de fato era Jesus. E nós vamos perceber isso quando os olhos dele, como que se estivessem fechados, agora se abrem, ele se humilha e diz assim, Senhor, eu não sou digno nem de estar diante de Ti. Se você ler o Evangelho de Lucas, o capítulo 8, versículo 22 a 25, fala daquele momento em que Jesus acalma a tempestade. Jesus diz para os discípulos assim, vamos entrar no barco e vamos atravessar do outro lado do rio, que na verdade não é um mar, chama-se Mar da Galileia, mas é um grande lago, o Lago de Genezaré. E Jesus diz assim, vamos e passemos para outra banda do lago. E aí eles são pegos de surpresa por um vento, que é muito comum naquela região, mas eles não esperavam naquele momento, uma tempestade de vento. O barco começa a se agitar, eles ficam com medo, Jesus está descansando, com a cabeça reclinada no travesseiro, e aqueles homens vão até Jesus e dizem assim, mestre, acorda, mestre, não está vendo a tempestade, como o senhor pode dormir? E aí você faz a seguinte pergunta, como pode esses homens, que no momento de profundo desespero, recorrem a Jesus, Jesus diz assim para ele, vocês são homens de pequena fé. Mas eles não fizeram certo? Eles não foram até Jesus? Sim, mas eles não confiaram na palavra de Jesus. O que Jesus disse para eles antes da tempestade? Passemos para o outro lado. Se Jesus disse para eles que eles iam passar, eles iam passar. A tempestade não ia afundar aquele barco. O nosso problema é que nós temos estruturas e nós temos estas realidades pessoais como verdade para a nossa vida. E nós nos apegamos tanto a essas percepções de mundo e de quem nós somos e quem as pessoas são, que nós não aceitamos a palavra de Deus revelada a nós. Porque aí essa palavra vem de confronto com essas estruturas e literalmente provoca uma demolição. E é por isso, irmãos, que quando a manifestação de Jesus vem até nós, nós somos profundamente tocados e os nossos olhos se abrem. Vejam o verso 7 e o verso 8. Nós temos a manifestação da divindade de Jesus e agora a bonança dos pescadores. É esse Jesus que nós servimos. Olha os dois relatos. E foram e encheram os barcos de maneira tal que quase iam a pique.
E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Agora Pedro tem uma atitude de espanto. O Jesus que disse para eles assim: vão mar adentro e lancem as redes. Esse Jesus que operou o milagre agora fez com que Pedro compreendesse quem de fato ele era, e as estruturas do coração de Pedro vêm ruína abaixo. Pedro desmorona. Imagina, irmãos, um chefe de pescaria, um industrial da pesca, um homem de voz forte, um homem de liderança, um homem empreendedor, um homem aguerrido, porque em todos os momentos parece que Pedro toma a liderança do grupo dos discípulos. Quando Jesus falou assim: olha, eu vou morrer, Pedro falou assim: não vai não. Imagina, se for preciso eu morro por você, mas você não morre. Quando Judas entregou Jesus com um beijo, o soldado romano estava lá, Pedro puxou a espada, cortou a orelha dele. Estava lá, presente. Chegou para Jesus como com suas percepções idólatras, disse assim: mestre, não deixa que isso aconteça contigo não. Jesus olhou para ele e disse assim: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, somente das coisas dos homens. Mas também é esse Pedro que quando Jesus disse assim: vós, Simão Pedro, quem dizeis que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, neste momento, Pedro tem a percepção e o entendimento de quem de fato é Jesus. Essa atitude de espanto que aconteceu com Pedro, aconteceu com vários outros homens. Abraão passou por isso, Isaías passou por isso, Jeremias passou por isso, Jó, quando viu Deus num redemoinho, também passou por isso. Esses homens literalmente caíam ao chão. João, quando escreveu o livro do Apocalipse, o João, quando ele viu o anjo que começou a lhe trazer revelações, o anjo disse: não, eu sou conservo teu. Não me adore, porque as estruturas do coração são demolidas. Quando a gente entende quem é Jesus, a gente não vive mais pelas nossas próprias percepções. A minha vida tem que ser assim porque eu sou bom. A minha vida tem que ser assim porque eu vou conquistar. A minha vida só é boa se eu conseguir determinadas coisas, determinadas posições. Ah, não, eu preciso ser assim, eu preciso fazer isso, eu preciso ser alguém de visão. Não, meus irmãos, nós precisamos depender absolutamente de Deus e da sua santa e bendita palavra. E agora no verso 9 e verso 10. A vocação feita por Jesus e a atitude dos pescadores. Pois o espanto se apoderara dele, Pedro, e de todos os que com ele estavam. E disse Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Este é o momento do nascimento da fé verdadeira no coração de Pedro. É o momento em que Pedro começa a entender quem é Jesus e tem confronto com as suas percepções. Se você disser para mim: pastor, eu ouço a palavra de Deus domingo após domingo, mas não há qualquer mudança nas minhas percepções, você não ouviu a palavra de Deus. Você ouviu um mero homem discursando. Porque o coração que acolhe a palavra da verdade, diz as Escrituras, que a palavra de Deus gera fé em nossos corações. E essa fé por si só é suficiente para mudar toda a percepção de realidade que nós temos. Nós deixamos, nós abandonamos todo o comportamento idólatra. Nós ensinamos os nossos filhos a estudar. Nós dizemos: olha, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa ser alguém na vida. Nós dizemos isso aos nossos filhos. Você precisa namorar com uma pessoa direita, você precisa ter uma família, você precisa pensar no seu futuro, você precisa ser alguém na vida. Quando na verdade a gente deveria sim fazer essas coisas, mas deveria dizer aos nossos filhos: você precisa aprender a palavra de Deus, você precisa ler as Escrituras, você precisa aprender a orar, você precisa aprender a confiar em Deus, você precisa conhecer Jesus, você precisa ter a percepção correta de quem é Deus. Nós não ensinamos essas coisas, porque nós ainda estamos vivendo nas estruturas idólatras. Porque nós ainda estamos caminhando semelhantemente àquele que não conhece a Deus. Notem, meus irmãos, que agora, para concluir no verso 11,
há uma transformação desses pescadores em discípulos de Jesus. O verso 11 diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vocês perceberam que a perspectiva frustrada no início se transforma numa bonança revelada na palavra de Jesus a eles. Aqueles homens que estavam se apoiando em suas percepções, vamos pescar, vai dar tudo certo, lançaram as redes, nada pegaram. Voltaram desanimados, frustrados, lavaram suas redes. Jesus disse: vão de novo, mar adentro, lancem as redes. E eles pegam uma grande quantidade de peixes por causa da palavra de Jesus. Porque a centralidade agora não é a percepção dos pescadores, mas a centralidade é a palavra de Deus. E eles começam agora a confiar na palavra de Deus. Quando nós somos contratados num trabalho, a gente pensa assim: eu tenho que fazer apenas aquilo para que eu fui contratado para fazer, não é? Não faço nada mais. Fui contratado para fazer isso, eu faço isso. Mas isso é um erro. Porque nós não somos apenas trabalhadores. Talvez você seja um engenheiro, um médico, um advogado, um policial, um professor, um pedreiro, um pintor. Seja qual for a sua profissão, você é antes um vocacionado, um discípulo de Cristo. E aonde você está, você coopera para a expansão do reino de Deus. E às vezes nós pensamos assim: não, mas e lá eu sou apenas um profissional. Não existe isso. Essa estrutura idólatra é um equívoco. Lá no comércio onde você trabalha, na empresa onde você trabalha, ou se você trabalha na rua, enfim, seja o que você faz da vida, você é um discípulo de Jesus antes de ser aquele empreendedor, aquele trabalhador. E você precisa estar centrado na palavra de Deus e não nas suas percepções. Você precisa levar o evangelho, você precisa às vezes abandonar as redes, abandonar o barco e seguir a Jesus. Abandonar esse apego às coisas desta vida e de fato seguir a Cristo. Ser quem Jesus te chamou para ser. Tem gente que só vive na pescaria, parafraseando, eu não sei o que você faz. Mas como Pedro achava que eles só tinham que viver pescando, que a concretização, que a satisfação, a realização, não, adivinha da pesca, eu preciso pescar. É aqui que eu vivo, isso aqui que me mantém. Não é, irmãos, não é. Seu trabalho não é a sua segurança, sua saúde não é a sua segurança, sua esposa, seu marido, seus filhos não são a sua segurança, porque todas estas coisas uma hora vão faltar. Cristo, a centralidade da sua palavra é a sua segurança. Viva na dependência de Deus. Isso é fé verdadeira. Confie no Senhor. Era como se Jesus estivesse perguntando para Pedro: Pedro, agora você percebe que suas verdades, que a sua percepção são falíveis? Você percebeu, Pedro, que você achou que ia pescar e não pescou? E aí você pensou, porque eu mandei você ir, você pensou assim: a gente não pegou nada, mas se o senhor percebeu, Pedro? Que essas percepções idólatras, elas são falíveis? É como se Pedro estivesse agora de joelho dizendo: Jesus, eu percebi, agora eu entendi. Não importa o que você está passando na sua vida. Não tenha percepções do seu coração. Enxergue a sua realidade pela lente das Escrituras. Olhe para a sua vida através da palavra de Deus. Entenda quem você é olhando para as Escrituras. Tem gente que diz assim: não, mas eu sou tão bom, eu sou tão honesto, tão trabalhador. Você é miserável, pecador. É o que a Bíblia diz. Por mais que você faça coisas corretas, compra, paga em dia, por mais que você respeite seu cônjuge, seus filhos, trabalhe direitinho, entra cedo, sai tarde do serviço, por mais que você faça todas estas coisas, o seu coração é pecaminoso. A fonte de onde jorra para a vida, sobre todas as coisas que se deve guardar, disse Salomão, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quantos de nós vivemos dia após dia nas percepções mundanas, correndo atrás do vento,
e vivendo as mesmas frustrações desses pescadores. Às vezes nós precisamos largar tudo na praia, entrar mar adentro, porque Jesus mandou, e fazer a pescaria segundo a sua vontade. Meus irmãos, Jesus estava apresentando a Pedro uma verdade que Pedro não conhecia. Jesus estava mostrando para Pedro uma estrutura sólida. Jesus agora está dizendo para Pedro: Pedro, você não vai mais viver na percepção de um pescador profissional, porque eu vou fazer para você uma vocação. Agora você não tem só uma profissão, você tem uma vocação. Pedro, você será pescador de homens. Talvez Pedro tenha pescado muitas outras vezes. Não foi necessário abandonar a pescaria, não tinha problema Pedro pescar. Mas a vocação que mobilizaria a vida de Pedro agora é essa vocação dada para pescar homens. E aqui, irmão, serve para nós. Cristo precisa redimensionar a nossa vida. Cristo precisa demolir as estruturas do nosso coração. Cristo precisa vir de encontro com as percepções que nós temos e desconstruir todas elas para que a gente passe a ver as coisas com os olhos espirituais. Para que a gente tenha os ouvidos destapados e as escamas caiam dos nossos olhos. Para que a gente entenda o chamado de Deus para a nossa vida. Você não é só um funcionário na sua empresa. Você não é só um vizinho no seu bairro. Você não é só um membro na sua igreja. Você não é só um familiar lá na sua casa. Você não é só mais um entre os seus amigos. Você é um discípulo de Jesus Cristo. E você agora vive na total dependência de Deus. E você é um pescador de homens. Leve a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, eu concluo dizendo que quando nós recebemos a vocação para sermos discípulos de Cristo, essa vocação vai produzir em nós uma demolição das estruturas que nós tínhamos. Tudo aquilo agora é desfeito. Você já viu? Vamos pegar o exemplo dessa construção. O irmão Edson está aqui de testemunha. Esses dias nós estávamos reunidos na casa dele para comer pé de frango. E o Edson então trouxe todos os boletins desde que eu cheguei em Campinas. Eu achei o máximo aquilo. Publiquei a foto, mostrei para todos os meus amigos. Que legal. E aí a gente começou a ler os primeiros boletins. E eu dizia assim: olha aqui, irmãos. O conselho decidiu reformar o prédio. Boletim da outra semana. Estamos procurando um salão para alugar enquanto reformamos o prédio. Boletim da terceira semana. Decidimos fazer um templo provisório porque o aluguel é muito caro. Boletim da quarta semana. Mutirão para ajudar a descascar as paredes do reboco. O irmão André estava aqui na época, foi quem teve o privilégio de começar e com o Edson a demolir tudo. Próximo boletim, irmãos, não dá mais. Vai ter que demolir tudo e fazer uma igreja nova. E eu queria que vocês estivessem aqui e vissem a cena. O gosto que esses irmãos tiveram para derrubar essas paredes. Eu até falei assim, brincando, eu falei: libera perdão, vai. Ah! O encontrão com Jesus. Colocou tudo no chão. As madeiras velhas, o telhado velho. Sabe por quê? Porque o Edson disse o seguinte: pastor, se a gente pensar em construir uma estrutura nova nas paredes velhas, é perigoso isso tudo ruir abaixo, cair. E às vezes, a gente ouve a palavra de Deus e pensa assim: eu vou pegar alguns pontos das Escrituras e vou tentar encaixar nas estruturas do meu coração. Eu faço algumas coisas que Deus não se agrada, mas eu não vou abandoná-las. Mas, no entanto, eu gosto disso, então eu vou colocar essa estrutura aqui, junto com essa outra estrutura do meu coração. E a gente vive sempre assim, capengando. Por quê? Porque Jesus não demoliu as estruturas do nosso coração. Porque a gente não deixou para trás as coisas que para trás deveriam ficar e decidiu seguir adiante. Porque tem pecados ocultos, porque tem costumes,
hábitos que não são aprovados segundo a palavra de Deus, mas que a gente não deixa Deus demolir porque a gente tem aquilo cristalizado em nós. Cristalizado. Vou contar um exemplo do meu pai. Meu pai disse assim para mim uma vez: eu acho tão bonito você pregando, eu acho tão bacana, mas eu não consigo acreditar. Aí um dia eu fui conversar com uma das minhas primas, e ela falou assim: eu admiro você. Desde menininho você firme na igreja, que coisa bonita. Eu tenho um irmão que se envolveu com drogas, dá muito trabalho. E ela falou assim: eu acho tão bonito, você ensina bem, você fala umas coisas bonitas. E eu comecei a conversar com ela, ela olhou para mim e falou assim: eu nasci católica, eu vou morrer na religião que eu nasci. Porque ela tem aquilo cristalizado no coração dela. Quantas pessoas que você vai evangelizar, ou que você vai aconselhar, e a pessoa diz assim: eu entendo o que você está falando, mas eu não vou mudar não. Eu sou assim. Eu aprendi a ser assim. As experiências da vida me fizeram assim. E eu não abro mão de quem eu sou. Essa pessoa nunca vai ter mudança de vida. Pedro disse para Jesus: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou pescador. Aqui todo mundo é profissional da pesca. E deixa eu te falar uma coisa, a gente passou a noite toda pescando. E vou te falar outra coisa, a gente não pegou nada. Eu sei do que eu estou falando. Eu vivo isso aqui. Mas se o Senhor está mandando, a gente vai. E às vezes a gente faz isso também. Eu sei como é a minha vida. Eu sei. E a gente não permite que Jesus desconstrua esses valores em nós. Quando nós passamos a entender a palavra de Deus, nós passamos a entender quem é que de fato nós somos. E eu concluo dizendo aos irmãos: se nós somos chamados para viver para a glória de Deus, só existe uma maneira de que isto aconteça definitivamente na nossa vida. Quando a estrutura da nossa vida for a palavra de Deus. Nós temos que viver segundo a palavra, e nós temos o exemplo do próprio Jesus. Na tentação no deserto, Jesus nunca voltou-se para si mesmo, mas Jesus sempre falou da palavra. Está escrito. Não viva pelas suas percepções, viva pelo que está escrito na palavra de Deus. Viva pela palavra de Deus e que seja ela a centralidade da sua vida. Amém? Vamos orar? Gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite pela tua santa e bendita palavra. Nós fomos confrontados com a realidade das Escrituras. E nós sabemos quais as áreas da nossa vida e quais as percepções que nós temos no nosso coração. Nós sabemos quais os comportamentos que nós temos prazer em realizar, os lugares que nós gostamos de ir, as coisas que nós gostamos de falar, as pessoas com quem nós gostamos de nos relacionar, o que nós de fato gostamos de fazer. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos que essa estrutura que nós criamos, ela é pecaminosa. E que o cristianismo é radical. Que o Senhor precisa demolir tudo isso que nós temos para que a gente entenda quem de fato o Senhor é. Assim como o Senhor desconstruiu as percepções de Pedro, e Pedro se prostrou diante de ti e reconheceu que era pecador, assim também nós pedimos: Senhor, desconstrua todas as percepções equivocadas, idólatras e apóstatas do nosso coração. E faça-nos prostrar-nos diante de ti e reconhecer que só o Senhor é Deus e digno de toda adoração. Ensina-nos a vivermos segundo a tua palavra e não segundo os desejos do nosso coração. Que a nossa vida esteja centrada não em nós mesmos, mas nas sagradas Escrituras. Que nós vivamos a centralidade da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.